Olá, eu sou o professor Darley. Eu sou a professora Fafá. Nós somos professores de educação física. Resolvemos criar este ambiente pensando em debater um pouquinho, em falar mais sobre a educação física escolar, sobre como ela se desenvolve lá no ambiente na escola. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, curte os nossos conteúdos, que isso ajuda bastante no nosso engajamento. Você sabia que a educação física já teve várias formas durante sua trajetória? Já foi militar, já foi focada no corpo, já foi focada no esporte, já foi focada no pensamento e na criticidade, né? Então hoje a gente resolveu fazer um resgate histórico para vocês entenderem como que a educação física chegou até aqui, como que ela era desenvolvida lá atrás e como que ela é desenvolvida hoje nas escolas. Pode ir? Lembrando que essas abordagens que a gente vai falar, elas não têm uma data certa de início e de final. Tudo depende Ela vai se ela transformando, vai se né? transformando do momento histórico, né, que o Brasil em si viveu tanto politicamente, né, é bem história, né, então a gente vai fazer um resgate dessas fases para a gente entender um pouquinho de como que ela se transformou no decorrer do tempo. Perfeito. Para iniciar, então, a gente começa falando sobre a fase militarista, né? Ela aconteceu por volta do final do século XIX, início do século XX, nos anos 1900, né? E o foco da educação física era preparar soldados. Como que se prepara soldados, né? Com atividades que tenham disciplina, atividades que tenham ordem, né? Atividades que tenham que pensem na formação do corpo, para que no momento que o soldado fosse chamado para alguma intervenção, ele tivesse condições de atender. Então, as aulas de educação física eram focadas majoritariamente para os homens, né? As atividades eram geralmente em filas, né? Para ter toda aquela ordem, toda aquela organização militar, né? Que é de praxe. E esse foco ele durou um bom tempo ali, principalmente no período da Primeira Guerra Mundial, né? Mais ou menos nesse contexto histórico aí. Isso aí. Depois vem a fase biologicista. Essa fase, ela vai mais ou menos de 1930 até 1960. Aqui entra muito a fase da ginástica. Então, ela deixa de ser praticada prioritariamente só por homens e começa um movimento, né, feminino, onde as mulheres começam a praticar a atividade física. Aqui, o aluno era avaliado pelo quanto ele corria, quanto ele saltava, então tinha a abordagem anterior não foi totalmente esquecida, ela também tem bastante, né, veia aqui, mas entra uma abordagem mais baseada na aptidão física, na saúde, aparecem os testes físicos, né, o teste de Cooper apareceu aqui, então tem muito da aptidão física. Não que não tenha mais a formação, né, o foco na formação militarista, mas ela pende mais para a saúde, ali o foco é saúde. E entra a ginástica aqui para complementar, né, essa mudança nessa fase aqui da educação física. Chegamos daí na terceira fase, a fase tecnicista e esportivista. Acredito que muitos de vocês que estão assistindo o vídeo vão se reconhecer nessa fase, né? Tiveram suas educação físicas prioritariamente nessa formação. O nome já está falando, né? O objetivo dessa fase era a educação física para formar atletas, né? As atividades eram mais tecnicistas, era o desenvolvimento da técnica para praticar o esporte, era a formação de atleta para, de repente, ser um jogador profissional de algum esporte, né? Então, a educação física deixa um pouco de lado esse foco na construção da saúde corporal e foca mais no desempenho. O que isso gerou? Durante as aulas de educação física, aquele aluno que tinha mais aptidão, né, que se saía melhor na prática, ele participava muito mais. O aluno que tinha dificuldades na prática, o aluno que não se enquadrava muito na parte técnica dos esportes, ele acabava sendo deixado um pouquinho de lado e ele ficava fazendo o mínimo do mínimo, ou até muitas vezes não fazendo nada, ficando à parte das aulas de educação física. Mesmo que, né, e aí vale ressaltar, que a partir dessa época, a educação física já era um componente curricular obrigatório. Foi na LDB em 61 que ela virou um componente curricular obrigatório tanto para homens quanto para mulheres.
Então, meninos e meninas participavam igualmente, mesmo que durante as aulas separados, né? Por um bom tempo, a aula era sexista, os meninos faziam uma atividade, as meninas faziam outra atividade. Repito que acredito que alguns de vocês devem ter passado por isso, né? Eu, por exemplo, passei, né, no ensino médio, Nós a minha passamos. aula era assim, foi separado, meninos e meninas, extremamente tecnicista ali, focados principalmente no rendimento esportivo. Inclusive, na nossa época, ela era um componente curricular já, né? Ela era uma matéria, né, do currículo, ela fazia parte do currículo escolar, só que em muitas escolas ela era no turno inverso. Não sei se tu pegou Ensino essa médio, o fase. meu era inverso. Eu até no fundamental era no inverso também. E então era mais fácil, né, de fazer as turmas separadas por sexo, né? Hoje em dia, vou falar como ela está hoje, né? Ela está dentro do currículo, dentro do mesmo turno. E aí isso faz com que a gente tenha que trabalhar com a turma toda, né? Sem separação por Na nossa realidade, né? A gente isso. comenta a nossa realidade. Eu não sei, tipo, talvez em algum lugar ainda seja sexista, assim, não sei. Não temos essa informação, a gente sabe, A né, nossa da realidade aqui, né, na região é assim. Exatamente. E aí a quarta abordagem, ela é a abordagem crítico-superadora. Essa aqui, ela veio mais quando a gente estava na faculdade, né? Mas, apesar dela estar aqui, ó, como sendo implementada ali no final dos anos 80 até 90, mas eu acredito que ela veio, ela teve uma intensidade, né, ali quando nós estávamos na faculdade. 2005. Aqui, o aluno, ele é um sujeito da educação, então ele é convidado a refletir sobre a sua prática, né? Então, a formação de atleta, ela deixa um pouquinho de lado, né? E ela passa, essa abordagem, ela passa a integrar, a formar cidadãos críticos, né? E aqui começam a falar sobre a cultura corporal do movimento, que a gente fala até hoje, que na última abordagem vai ser bem o foco, né? Então aqui os esportes, eles passam a ser apenas um conteúdo, né? E entra junto as danças, a ginástica, lutas, né? E aqui a gente convida o aluno, então, a ter um olhar mais crítico ao seu desempenho físico, no caso, né? O aluno, ele passa a pensar o porquê que ele está fazendo aquilo ali, e não só fazer por fazer. Essa é a chave dessa abordagem. É refletir durante as aulas práticas, né? Tô fazendo esse movimento, tô aprendendo esse conteúdo, por quê? Por quê? Né? Eu preciso entender isso, não só aprender por aprender ou praticar por praticar, né? A gente falava o fazer por fazer, né? Era muito... E a repetição, não que não exista, né? Não exista repetição, não exista um pouquinho de cada uma, mas aqui a gente convida o aluno a entender o porquê do que ele está fazendo, né? Perfeito. E aí nós chegamos em como ela está sendo nos apresentada atualmente, né? A partir dos anos 2020, ali, pós-pandemia, durante a pandemia, a BNCC já estava instituída, né? 2017, mais ou menos. E aí a educação física começa a mudar um pouquinho, e não mudar, né? Mais agregar do que mudar, né? Começa a pensar no desenvolvimento integral do aluno, né? Na inclusão, nas competências socioemocionais do aluno, né? Quando a gente pensa na prática, é ali que a gente consegue perceber se o aluno tem alguma dificuldade emocional, tem algum trauma atrasado. Não somos especialistas em detecção, né? Mas dentro da nossa prática a gente consegue perceber isso com um pouquinho mais de facilidade do que nas outras disciplinas que ficam dentro da sala de aula, por exemplo, né? Quando a gente vai para o ginásio, né, a nossa sala de aula de educação física, o aluno ele tem um pouquinho mais de liberdade de se mostrar como ele realmente é. Então a gente consegue perceber através disso. Vem um pouquinho junto com isso, né, essa dificuldade, porque os professores de hoje, incluindo nós dois, a gente foi formado, como a professora Fafá falou, numa abordagem crítico-superadora, né, onde o aluno começa a pensar. A gente não deixa de lado isso, né, a gente continua fazendo ele refletir o porquê dele estar fazendo essa prática, mas nós temos esse desafio a mais por parte da inclusão e do desenvolvimento humano. A gente precisa achar uma estratégia para que todos os alunos da turma se sintam confortáveis em participar da aula.
É fácil? Jamais. Não É é. muito difícil, inclusive, né? A gente faz um planejamento diário, de como abordar esses alunos, de como alcançar esses alunos, né? E aí entra os alunos de uma diversidade imensa, né? Com certeza. Aluno com dificuldade de aprendizagem, aluno com desvio de atenção, aluno com problemas em casa, tem aquele aluno que é perfeito, top ali para realizar as atividades, que daqui a pouco uma atividade adaptada ele pode, se ele não está entendendo, né, essa prática, ele pode se sentir desmotivado, porque para ele é muito fácil, né, então é um desafio praticamente diário, né. É. E assim, dentro da educação física, a gente tem que entender que uma abordagem, ela não deixa de existir porque a outra está existindo. Elas coexistem no mesmo espaço, né? Então é bem interessante, assim, que às vezes, até em trabalhos da faculdade, a gente vê perguntas, né? Qual abordagem tu usa para tuas aulas? É muito difícil falar uma só, porque depende do dia, depende do conteúdo. Eu tenho como misturar uma abordagem crítico-superadora com uma militarista, porque o meu aluno ele vai repetir movimentos, ele vai fazer atividades para o desempenho, para aptidão física, mas no momento que eu explico para ele o porquê que ele está fazendo aquilo dentro daquele conteúdo, dentro daquele objetivo, eu estou englobando as duas, Muito. né? Consegue englobar, Então, inclusive, as 5. isso, então a gente não faz, não pega uma e deixa a outra de lado, né? Mas é importante que a gente entenda que existiu sim, né, uma evolução dentro da educação física, né, e por isso que ela é tão incompreendida muitas vezes, porque às vezes tu teve uma experiência, né, lá na tua infância, que tu acha que é assim até hoje, e na verdade não é, né, ela teve várias mudanças, e mudanças eu acredito que para pro bem, E para o momento que o pro momento atual que a gente para o está, né. momento atual que a gente está. Hoje em dia nós temos sim que promover uma educação física para todos, né? Uma educação física que a gente consiga incorporar a atividades, né, para ampliar a cultura corporal dos alunos e que todos participem, né? Não só aquele que é mais apto, aquele que corre melhor, né? E não deixando, né, isso se perder. É. Então, quando a gente ouve falar que a educação física é só jogar bola, provavelmente é por essa experiência que a pessoa teve nessa fase esportivista, né? E ela não consegue ver, não é da área, né? O recorte inteiro da educação física ao longo da história, né? Inclusive, tem muitos ex-alunos ex-alunos não, experiências negativas, né, da educação física. Por exemplo, eu tenho relatos, né, de pessoas próximas de que odeiam educação física. Por quê? Porque elas viveram naquela época lá da biologicista, militarista, que eles eram obrigados a ter um rendimento, né? E aquela pessoa que não gostava muito de mexer o corpo, ela acabava sendo obrigada a participar e fazer uma coisa que ela não gostava. E hoje em dia a gente tem esse outro olhar agora, né? Que tu tem que fazer vários tipos de aula mesmo, né? Um dia a gente vai fazer uma aula explicativa, outro dia a gente vai fazer uma aula no caso, eu com os menores, né? Uma aula mais com atividades cooperativas, outro dia eu vou fazer uma aula mais competitiva. A gente tem que mesclar para poder atingir a todos, porque a gente tem um grande repertório, né, de gostos dentro de uma mesma sala de aula, né? E aí, como que tu vai atingir aquela criança que não gosta de praticar, que prefere ficar sentada, que prefere fazer coisas mais paradas, né? Então, a gente tem que englobar um pouquinho de cada coisa para poder atingir esse contemplar a todos. Achar a potencialidade do aluno, né? Sem deixar ele excluído ali no seu canto. Eu acho que era isso. Hoje a nossa ideia era um pouquinho mais teórica mesmo, né? A gente ainda traz alguns exemplos, mas a ideia era mostrar para vocês essa trajetória da educação física por toda a história. A gente vai deixar um cardzinho para vocês entenderem a parte visual um pouquinho melhor, né? Acho que vai aparecer agora no fim. Vamos recortar eles também por cada parte que a gente estava falando. E vocês podem deixar aí no comentário para vocês pra nós ter uma ideia, né? Vocês conheciam essa parte da educação física, militarista, como que ela era antigamente, né? Passando pela saúde do corpo, tecnicista, crítico superadora, né? Quando a gente começa a refletir, como que foi a tua educação física?
ela já foi focada nos esportes? Ainda pegou um pouquinho da ginástica? Ou vocês já estão nessa época dessa crítica superadora, onde vocês refletiam sobre a atividade que vocês estavam fazendo? Né? Comenta aí, deixa para nós. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal, é muito importante para a gente, né, ter esse feedback. Isso aí. E muito obrigado pela participação de todos até aqui. Obrigada e até o próximo. Tchau, tchau. Oi, eu sou o professor Darley. Eu sou a professora Fafá. Nós somos professores de... Que eu falei olá, isso? Eu dei uma viajadinha. Tirar a flor. Não, eu acho que eu morri. Tentando concentrar para não tossir. Ah, isso é ruim.